que o Norte e o Nordeste já estão diminuindo os números do coronavírus, porque eles têm uma coisa parecida lá com o hemisfério norte. O inverno deles já acabou, entendeu? O nosso aqui que está começando. E aí as gozações, né, que agora não precisa gelo no Nordeste, porque a água já vem gelada do ar, né? Sim. É uma situação, assim, extremamente patética, né? Impressionante, impressionante, impressionante. A gente está vivendo ao vivo, quase como se fosse um filme, né, de terror que iria acontecer aqui no Brasil, porque não tem lado, né? A economia, meio ambiente, saúde, escola, habitação, está tudo em polvorosa. Quer dizer que a pandemia psicológica vai levar mais 1 ano e meio, então, né? A pandemia psicológica vai levar muita gente a entrar no mundo da Alice, né? Ontem eu vi, por exemplo, o Datena, sabe quem é o Datena, né? Sim. O Datena dizendo que ele está muito... Porque teve um que morreu num acidente de avião ano passado, um jornalista muito famoso. Como era o nome dele, meu Deus do céu? Ele morreu, caiu um helicóptero, aliás, não foi nem de avião, foi um helicóptero onde ele estava, e o helicóptero caiu e ele morreu. Boechat. Lembra do Boechat? O Boechat, há uns 3 anos, teve uma depressão muito forte. Muito, muito, muito forte. Depois que ele saiu da depressão, ele até contou. Ele disse que a depressão dele foi violentíssima. E ontem o Datena disse, eu estou sem esperança, estou sem ilusão com o Brasil e não estou ainda como o Boechat teve um dia, mas eu estou assim. Então, assim, essa depressão, essa falta de, como é que eu vou dizer, de sonho, essa falta de expectativa, isso vai contaminar todo mundo, todas as famílias, por mais que tu esteja bem, seja uma pessoa resolvida, não tem como não te contaminar, né? Emocionalmente falando. Aí talvez o que possa se fazer mais é eu me voltar para mim mesmo e caminhar num sentido mais pessoal, de autoconhecimento, de voltar para minhas coisas, o que eu estou fazendo, o sentido da minha vida, porque nessa linha de capacidade de mobilização social, numa situação como essa, fica muito difícil eu me inserir de uma forma mais agressiva ou diretiva numa direção. Então, em vez de eu pegar uma depressão externa, que é pelo ambiente externo, eu começar a me voltar mais para mim, né? Aí eu me lembro daquele do Psicólogo no Campo de Concentração, que é aquele livro dele, o Viktor Frankl. Ele diz que quando as coisas externas estão muito pesadas, eu sou capaz, mesmo assim, de ter uma visão pessoal mais densa e mais voltada para mim mesmo, né? E até eu vi que tu estava no início falando de um livro que daria sentidos maiores à situação de vida aqui em função de um mais além, de uma coisa mais sofrida e vamos dizer assim, fora do nosso mundo sensível, né? É urante, então, né? O conselho seria esse. Como as coisas lá fora estão me deprimindo demais, eu voltar mais para minhas posições internas, o que eu acredito, ou a minha religião, ou a minha maneira de ver a sociedade, ler mais, quer dizer, me enfronhar de forma criativa dentro do meu mundo, né? Eu acho isso muito interessante. Agora, veja que depois de amanhã é dia de Corpus Christi, não é? É um feriado religioso. Amanhã, né? Dia 11. É amanhã? Hoje é quarta-feira. Tá, amanhã é quinta-feira, depois sexta-feira é feriado. Não é feriado, mas é o dia dos namorados, aí é outro papo, né? Mas nós temos uma pessoa conhecida que é extremamente beata, altamente voltada para a questão religiosa e tal, e ela avisou aos amigos e etc e tal, que não tem mais condições emocionais de
de comemoração religiosa. E está todo mundo um pouco assim, como é que eu vou dizer, surpreso com a atitude dela, pelo fato dela ter sido durante quase mais de 60 anos uma pessoa extremamente beata. Aquelas que vão lá no padre e ajudam e arrumam a igreja e fazem festa, sabe? Aquelas pessoas bem beatas, voltadas para a religião, super católica e tal, e ela avisou os amigos que não está mais interessada no assunto. Desistiu. Aí teria que ver por que essa desistência, o que na fé dela falhou tanto, que dificuldade ela está tendo pessoal, o entorno pessoalmente, que ativou uma fé negativa, né? Quer dizer, eu passo a não acreditar em mais nada e entro em zonas depressivas, né? Isso parece que é um pessoal dela, né? Mas, de repente, a pessoa pode, pelo fato de não poder mais ir na igreja, não poder mais ir, a pessoa pode perceber que aquilo não é uma coisa essencial, cair uma ficha de que eu posso perfeitamente ter uma relação religiosa sem a presença de uma religião? É que, se tu for estudar a vida de santos, quase todos eles, numa época assim, extremamente depressiva, triste, sem sentido. Por exemplo, Santo Agostinho, que é um dos pilares da Igreja Católica, ele só foi encontrar o sentido da religião e naquele livro Confissões de Santo Agostinho com 40 anos. E mesmo alguns outros, Francisco de Assis, São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila quase foi fogueira, foi por pouco que ela não foi queimada. João da Cruz, todos eles tiveram quedas de fé muito grandes e nesse fundo é que, de certa forma, abriu um outro campo e a fé voltou com um potencial muito maior, prova está que são considerados santos excepcionais, né, místicos. Aquele outro que eu falei, o Eckhart, ele começou coisas que a igreja mandou ele, teve que fugir, você não ia para a fogueira. Quer dizer, que fogueira é essa que está habitando essa senhora, que agora, depois de tanto tempo, simplesmente diz que a fé não existe mais e que ela está deprimida? Por quê? Aí a gente tem que focar a pessoa em si, né? Mas tem esses exemplos que são assim muito interessantes, né? Muito bem, não é? Muito bem. Aqui uma ouvinte nossa está comentando a respeito da fragilidade das pessoas que querem sair correndo para as ruas para ir até o comércio. Doutor Maia, esse impulso de gasto, ele tem a ver com problemas de amor próprio, de imagem? Quer dizer, quando você compra... Não, eu acho que primeiro nós tínhamos que levar em conta assim, né, Beatriz, que 2 ou 3 meses quase que preso numa cadeia, na realidade, eu fico ansioso para ir para a rua. Eu não sei nem se eu quero realmente comprar, ou porque até as condições econômicas não estão boas, né? Uhum. Mas essa coisa assim de olhar uma vitrine, de estar num lugar que tem mais gente, de ficar mais livre, nós temos que levar em conta essa prisão que todo mundo está vivendo há muito tempo, né? E basta dizer assim, abriu, sai aquela turba para fora, assim, meio que... Eu não sei nem bem o que eu quero, eu não sei se eu quero comprar, eu quero olhar, eu quero viver uma novidade, porque eu estou preso, né? Sim, isso é uma espécie assim de... A pessoa normal tem esse tipo de atitude, porque justamente por isso. Não é que ela está assim, ela não é uma pessoa perigosa, ela não é uma pessoa irresponsável, ela não é uma pessoa... Ela simplesmente está seguindo um padrão, que é eu estou preso, tenho uma possibilidade de sair, daí então eu saio, meio que um imperativo quase. Fica assim quase uma atitude de rebanho, né? Tu abre a cancela, sai correndo pelo campo, né? Eu estava preso muito, né? Uhum. É uma vivência desse tipo, e eu acho que essa é uma vivência básica principal. Depois, então, começa a voltar à vida normal, e ao mesmo tempo com essa visão negativa da segunda onda do vírus, né? Que parece que está chegando aí, né?
É. Por isso, agora, então, esse incremento na hipotética vacina, que agora, daqui a pouco vai aparecer, né? Se bem que agora tem um outro, como é que é o nome do negócio que a mulher falou pro Bolsonaro? Que é só levar, que foi Deus que deu a solução para ela? Que seria uma coisa... eu não me lembro como é o nome da coisa que... Não sei mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tem umas coisas que me fogem, assim, especialmente quando eu estou com 300 assuntos na cabeça, daí fica desse jeito, né? Normal também. Enxofre. É normal. Enxofre. A mulher falou que seria enxofre a solução para o coronavírus. Enxofre é quando a gente está perto do demônio, né? Sempre tem um cheirinho de enxofre. Isso é o que dizem, né? Agora, o que isso tem a ver com alho cru? O alho cru tem um cheiro de enxofre? Não, o alho cru é muito usado em mandingas, em magias, né? O alho então, tem enxofre. Ele tem um poder, assim, de execrar mau espírito, né? O alho é o que espanta vampiro, né? Ah, bom, então ele seria uma coisa meio do bem, assim, espantaria. Espantaria o demônio. Interessante isso, né? E daí daqui a pouco a cloroquina vai desaparecer. Bolsonaro vai dizer que não funciona, então vamos todo mundo comer alho. O remedinho do capeta. O remedinho do capeta. Mas, doutor Maia, por que as pessoas gostam muito mais disso do que pensar que existe um protocolo de atendimento, que os médicos têm uma sequência de remédios para dar? É que a ciência essa do pensamento mais abstrato, do lógico, 2 e 2 é 4, essa é a racionalização, a racionalidade. Que nos habita, basicamente, eu já falei aqui, o pensamento mágico. É a parte pelo todo. Eu tenho capacidade mágica, eu acho que as coisas podem ser assim, pode ser assado. O alho é importante porque espanta o demônio, porque espanta vampiro. É uma mandinga bem feita. Está cheio de coisas mágicas que são, vamos dizer assim, opostas à ciência lógica, né? Que é a experimentação, é ver se funciona. Então, tu vê que todo mundo que é contra o que a ciência diz, que a Terra é redonda e a vacina é uma coisa importante, na linha mágica eu não acredito. Eu sou categórico em dizer a Terra é quadrada, não é redonda, é plana, vacina prejudica, essas doenças, verdade, quer dizer, é um pensamento que eu diria assim que tu está quase numa linha meio psicótica. O nível de realidade da nossa ciência é contestado absolutamente. Então são formas de pensar categóricas que dependem da quantidade de pessoas ou grupos que acreditam nessas coisas, né? Então, como a nossa sociedade é grande e a comunicação é muito fácil através da internet, eu fico sabendo de coisas do arco da velha, né? Uhum. Esse é o caso aquele da pessoa que acredita que a Terra é quadrada mesmo por causa daquela velha frase nos 4 cantos do mundo, né? Exatamente. Então, essas crenças mágicas são assim categóricas para certo grupo de pessoas. Assim como certos grupos mais radicais. A gente lembra aí o Estado Islâmico, que tem que destruir a civilização que existe e todos os seus indícios ou passados e começar tudo de novo porque a humanidade está perdida e que ao morrer através de uma linha radical, aí eu sou salvo. Quer dizer, pensamentos assim que são antinaturais e contra o, né? Mas e o que levaria... Até pouco tempo atrás... Desculpa, pode continuar. Não, que até pouco tempo atrás o Estado Islâmico era uma potência lá na zona do Oriente Médio, da Ásia, né? Segundo a imprensa.
Pois é. Que depois... Agora parece que ficou restrito, né? Agora praticamente está esperando uma outra chance para subir e ficar forte de novo. Depende de para onde é que vai o dinheiro. Se alguém for patrocinar, eles ficam fortes. Mas então tu vê que o poder do dinheiro, do econômico hoje, É total. depende da minha cabeça. Quer dizer, se eu tenho 1 trilhão, tu imagina o poder que eu tenho, né? Sim. E é a única coisa que move mesmo o mundo. Porque no caso, por exemplo, vamos pegar assim a Covid, tá? Coronavírus, que é uma coisa bem próxima de todos nós. A pessoa que está morando numa cobertura, num triplex aqui em Porto Alegre, a pessoa que está morando numa vila, ambos estão sob risco de adquirir, de serem infectados pelo coronavírus. Igual. A chance talvez seja menor num ambiente mais limpo, mas também ele está ali, né? Agora, e claro, o tratamento no Hospital Moinhos de Vento e o tratamento no hospital público também são coisas bem diferentes. Mas essas pessoas, o que leva essas pessoas, por exemplo, a ficarem, é quase como se fosse, eu vejo como uma provocação, sair sem nem ao menos uma máscara. Seria uma coisa meio assim de suicida? A pessoa simplesmente não acredita. É que aí também tem esse... Eu estou me lembrando de um paciente bem que tem um amigo que ele diz que desde o início da pandemia, ele diz assim, isso aí não está nem me preocupando, isso aí sempre existiu, eu não dou bola para nada, eu estou onde eu quiser. Desde o início ele me disse que o amigo esse, desde janeiro, simplesmente mantém a mesma posição. Então são pessoas com pensamento radical e que, de certa forma, meio onipotentes, né? Em mim isso não pega. E se pegar, então aí eu vou ver o que eu vou fazer. Isso me lembra, isso vai lembrar, lembra da técnica do pensamento positivo, era José Smith, né? Smith, que se tu pensasse, tu conseguia o que tu quisesse. Quer dizer, uma pessoa que tem um pensamento positivo pode até afastar o coronavírus. Claro, pois aí tu vê, outra característica do pensamento mágico. Eu sou tão poderoso, tão capaz, tão pensador do meu jeito, que isso aí para mim não vai chegar em mim nunca. Então uma autoestima desse nível, eu simplesmente ainda gosto com aqueles que estão preocupados. Tem outros que vivem assim de uma forma tão terrível, que são capazes de fazer um isolamento mais e mais forte do que dentro de um cara, dentro do hospital, cuidando de um doente com corona, dentro de casa. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, no sentido da capacidade de ter ou não medo das condições externas, né? O senhor acha, doutor Maia, como psiquiatra, que em algum momento do futuro, ou agora já é possível alguém assim ter uma expectativa e dizer algo forte, definitivo sobre as reações humanas? Não. Tem um teórico da psicanálise que diz o seguinte: o que nós sabemos sobre a mente humana vocês conhecem um tigre é todo listado, tem listas em todo o corpo. O saber é o tigre. E o que nós sabemos hoje? Uma lista do tigre. Então, o nosso mundo é tão complicado, Beatriz, que a cada momento que tu descobre algo, imediatamente esse algo pode ser positivo, mas ele traz consigo novos problemas, novas dificuldades, e a direção do conhecimento traz uma capacidade, vamos dizer assim, de perceber que a situação do conhecimento é tão maior do que nós, que a gente fica assim, o que eu consigo. Até um físico nosso, o Glaser, aquele que tem um livro famoso, ele diz aí, até a gente contesta, de onde é que tu tirou que do nosso universo nós temos 5% de conhecimento? Fica difícil de dizer que é 5%, mas ele coloca no livro dele, quer dizer, então a nossa capacidade de entender o nosso mundo
é de uma limitação incrível, mas não quer dizer que com isso a gente não pare de querer saber, né? O Sócrates era assim, ele vivia caminhando assim, perguntando para as pessoas, mas vem cá, como é que tu vê a vida, o que tu acha? Aí a pessoa perguntava para ele, mas tu está me perguntando isso? Eu não sei, mas não, é que eu estou em busca da verdade. Ele estava sempre em busca da verdade. Por isso que mataram ele. E ele dizia que a pergunta, a resposta nunca podia ser a morte da pergunta. Cada resposta gera novas perguntas e a gente sempre está indo numa direção de entender melhor as coisas e crescer cada vez mais, né? Uhum. Aqui a nossa amiga Sheila, ela diz que parece que nós vivemos, eu penso que vivemos num eterno déjà vu. Vivemos num eterno déjà vu. Querer sair para a rua, nada demais. Isso é verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas por que a gente estuda a história? Para não repetir, mas mesmo assim a gente meio que repete as coisas e vai avançando com novas visões, com novas capacidades, mas é uma repetição de muitas coisas que estão, por exemplo, agora ela falando isso, a gripe espanhola matou quase 100 milhões de pessoas no mundo. No Brasil chegou a menos do que dizem, em torno de 40 mil ou mais. Então, essas pestes e coisas que vêm desde o passado remoto, né, em 1500 teve a peste negra na Inglaterra, matou 2/3 das pessoas que moravam lá. Então, é um déjà vu no sentido de repetições, mas cada vez mais nós estamos capazes de manter a humanidade em crescimento. Então, se nós não crescermos como a gente está crescendo, nunca chegaria a 7 bilhões e meio de habitantes no mundo. E sempre crescendo. Quer dizer que nós vencemos as dificuldades, né? Sabe quanto é que está 1 quilo de alho? Quanto? Bom, eu sempre comprei só uma cabeça ou 2 cabeças. Eu nunca comprei 1 quilo de alho, mas em todo caso o preço está R$35 o quilo. Viu? Que o alho, né, não se usa muito, né? Então eu acho que tu vem comprar 1 quilo de alho só se o cara tiver um restaurante, né? Ah, bom, isso é verdade, né? Agora tem gente que come alho muito, muito, muito. Dizem, inclusive, que o alho é o chamado doutorzinho, né? O óleo de alho. O óleo de alho. Tem as cápsulas de alho para... Cápsulas, que não deixam cheiro, né? Porque o alho deixa um cheiro muito forte no alho. Sabe que uma vez eu aprendi com um monge indiano que estava dando, enfim, uma sociedade que tem aqui em Porto Alegre, tem no mundo todo, a Nanda Marga, e eu estava numa atividade deles e realmente eles comem alho pra caramba, né? É uma coisa assim impressionante. E não botam sal, é só tempero, é só temperinho e pozinho disso, pozinho daquilo, uma loucura. E daí entrou a questão do alho, que eles comem muito alho, só que daí se tu vai comer alho, tu tem que ter junto suco de limão. Aí tu terminou de comer o alho ali, o que tu tem, bota um suquinho de limão com água, toma e o cheiro desaparece. Essas casas que vendem alho em cápsula, ali diz assim, alho sem cheiro, quer dizer, tu tem o óleo de alho, mas não tem o fedor do alho. Né? Exatamente. Mas como tudo acontece, né? Olha só essa aqui, doutor Maia. Essa aqui está muito boa. Mais uma cena inusitada durante julgamentos virtuais foi registrada durante a pandemia do coronavírus. Desta vez, o caso aconteceu em uma sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Por descuido, o procurador Paulo Padro esqueceu o microfone ligado e soltou um pum.
Bem alto. Um pum de respeito. Depois pediu desculpas. Ah, ele não disse que foi o gato? Ele não botou a culpa no gato. Agora eu me lembrei de uma cena interessante que às vezes o meu pai estava fazendo a barba, estava no banheiro e ele largava um pum e eu dizia, e ele dizia, olha o gato, e eu saía atrás do gato. Foi o gato. Ah, meu pai, olha só, então aqui tá, vamos ver se a gente escuta a cena, vamos ver se é possível. Porque se Vossas Excelências pegarem a lei de responsabilidade fiscal, que é o que nós estamos querendo também para essa lei, e é por isso que nós estamos a advogar a tese de que há sim a necessidade de se cumprir a lei que foi aprovada pela... Vereador Márcio, teve 2 momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar, queiram me perdoar, por favor. O que eu vou fazer se ele tem aquilo frouxo? Não, ele apenas esqueceu o microfone aberto. Esqueceu. Que é biológicos, porque tudo isso faz parte, toda pessoa faz, né? Mas é interessante como isso fica escondido, né? A pessoa... Sim, porque isso, vamos dizer assim, um arroto na mesa aqui no Brasil é uma falta de educação. Total. No Japão é uma coisa que a comida foi boa, né? E dizem que na Turquia, se tu não der um arroto depois da comida, a dona da casa fica triste, fica se sentindo mal. Porque a comida não estava boa. Então tu vê. São culturas, né? Diferentes. É isso aí, vamos ver aqui. Não, cultura e ao mesmo tempo como a gente tenta passar uma imagem, né? Tudo isso é uma questão de imagem também, não é? Sim, porque se a nossa cultura repreende o arroto e qualquer tipo de outro deslize mais íntimo, é uma cultura mais repressiva. E outras são abertas, quer dizer, tu pode largar pum, arroto e... Ótimo, ninguém está te criticando. Aqui a Adriana Petter. Né? A Adriana Petter coloca aqui. Estou tentando entender o que está dizendo aqui. Brasil impostômetro. Ah, tá. História do impostômetro. Ai, Jesus. Deixa eu ver o que ela fala aqui. Ela escreve assim: cresce por segundos. No mundo inteiro é assim. Em qualquer país do mundo as pessoas pagam imposto. Bom, mas vai lá. Imposto de todo brasileiro que paga todos os que estão no poder. Bancos é outra coisa, outra história. Tanto que alguns não têm nem conta em bancos. Meu Deus. Grandões ou pequenos, alguns para não ser rastreados e outros por carência mesmo. É muito mais amplo. E fundão de 2 bilhões limpinhos. Bom, quando a gente fala em bancos, a gente está falando em trilhões, não em bilhões. Nós estamos falando em trilhão. Aí, claro, é tudo uma questão de olhar com um olhar de perspectiva. Mas claro, nem se discute isso, porque não tem como, né? Discutir, se tu vai discutir 1 trilhão e a pessoa está te falando de 2 bilhões, acabou o assunto, não tem o que dizer. Mas ela está mandando aqui uma mensagem de voz, vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz, bom dia, doutor Maia, bom dia, Manaus Altas. Eu gostaria que o doutor Maia, com a sua sabedoria, e a Beatriz, com a sua perspicácia, os dois juntos, o que acontece, o que vocês comentaram agora. Eu, há um bom tempo, eu não tinha vontade de gastar nada, comprar nada, que eu dizia, eu tenho tudo que eu quero, não preciso, tudo que eu quiser vai ser um excesso, assim, né? Ou então uma besteira, um desejo, não é uma necessidade. Então eu estava bem. Daí, de uns dias para cá, me deu uma vontade louca de gastar, comprar.
E foi bem o que o Dr. Maia falou agora. E eu fiquei até preocupada, assim, não é o momento de gastar, eu não estou no momento e nem tem como gastar. Tanto que eu vi 2 produtos, eu disse, não, vou pedir pela internet. Depois eu parei para pensar, não tem necessidade disso. Então eu acho que isso é um dos efeitos do enclausuramento, só pode ser, porque... E eram 2 coisas que eu tenho. Então, quando eu via pessoas comprando, eu dizia, pra quê? Pra que comprar? Vai no shopping pra quê? Só pra olhar as coisas, pra desejar, mas não há uma necessidade, né? Assim, tão grande. E é incrível, essa semana daí eu pensei, isso deve ser algum efeito efeito pandemia. Porque foi uma vontade louca de gastar, incrível. Não sei se era de gastar ou de obter, não sei. Até agora estou pensando. É natural, né? Não, e tu vê que isso que ela fala é uma característica da nossa sociedade de consumo, né? A nossa sociedade é baseada no consumo, na propaganda de consumir. Então, se eu fico preso 3 meses, fechado, sem esse condicionamento que antes habitava, assim, quase que eu acho que 80% das pessoas, depois disso, surge novamente essa vontade de entrar na zona do consumo, né? Como um condicionamento baseado nessa sociedade nossa que é do consumo. Nesses tempos eu estava vendo uma empresa dessas assim, não sei se é tipo o Renner ou uma outra mais de construção. Ela falou que tinha 20 milhões de produtos. Olha só, Beatriz, 20 milhões de produtos diferentes. Que horror. Quer dizer, realmente nosso mundo é um mundo onde é um mar de coisas para comprar ou para ter, né? Uhum. Não, mas olha aqui, ó, quem nasceu numa cidadezinha pequena e conhecia as vendas do passado, as que a gente chamava de venda, vai lá na venda buscar isso, vai na venda buscar. Tinha ali, acho que tinha talvez 200 produtos. Não, talvez uma venda mais chique, talvez tivesse isso, tinha menos. Era um saco com arroz, um saco com feijão... sabe, eram muito poucos produtos. Hoje tu vai num desses mega atacados e tu sai de lá, primeiro que tu sai de lá cansada, porque tu caminhou quilômetros lá dentro. E segundo que a projeção, a capacidade de possibilidades que tu tem são infinitas. Então, eu me lembro, Dr. Maia, eu tenho uma história que eu conto sempre, porque a coisa mais bonita, eu vejo assim, é quando tu sente a coisa. Sabe? É aquele instante que tu sente muito claramente tudo isso que a gente vive. Eu, há muitos anos, quando lançaram a TV Smart TV, eu ainda tinha aquelas TV grandona, assim, né? E eu estava em casa, era uma tarde, assim, normal, eu tinha trabalhado até o meio-dia, estava em casa, tudo seguindo normal. E eu quase não vejo TV. Há muitos anos que eu sou assim. Se tu falar com meus filhos, eles vão dizer que eu quase não vejo TV, nunca acompanhei novela, eu sou assim. Então, TV para mim é uma coisa que é legal de ter, mas não é um negócio assim, eu tenho que ter TV porque eu preciso ver TV, não, nunca foi assim. Mas o que aconteceu naquele dia, que ficou muito claro para mim, porque eu senti o sentimento que a Adriana falou. Um amigo meu me ligou de tarde, chegou e disse, Bia, tem uma promoção na loja tal que estão vendendo Smart TV a tanto. Era era pelo preço da época, pelo preço que eles estavam vendendo, era uma super promoção. E ele me botou uma pilha, sabe? Porque vai ter que ter, porque é bom ter, porque não sei o quê. E o Dr. Maia me deu uma paura de ter aquela TV, e era na Zenha que tinha a promoção. E eu morava pertinho ali da Zenha. E daí eu terminei de falar com ele, peguei minha bolsa e saí para ir comprar a televisão. Quando eu cheguei no portão do prédio, eu parei e pensei, mas por que eu vou comprar uma televisão se eu não vejo? Mas isso que a Adriana falou, eu senti assim em instantes, como se fosse um raio, assim, sabe? Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, e eu saí.
para ir comprar. Claro que do portão eu voltei, não comprei. Mas, assim, esse sentimento eu tenho certeza absoluta que ele é quase incontrolável. Exatamente, tu está dizendo um exemplo bem claro de como tu pode ser hipnotizada pelo consumo, pela moda, pela modificação do produto, que é mais importante tu ter uma televisão de 20 polegadas, tu tem que ter uma de 100 polegadas, tu tem que ter smart, e cada vez mais no nosso mundo, como surgem coisas novas e avançadas, os telefones, por exemplo, né? Hoje no Brasil esse telefone smart ou iPhone parece que está em torno de 250 milhões, porque é uma coisa assim que como é que tu não vai ter um telefone celular hoje? É uma coisa assim que tu está fora do... Tem que haver esse consumo. Então realmente há uma linha hipnótica de consumo em que todos nós estamos envolvidos. E quando tu é proibido de consumir, porque tu fica em casa só consumindo comida e vendo ainda na televisão tudo que é possível consumir, quando tu é solto, aí é o espírito de manada. Vamos correndo para o supermercado, para os shoppings e por aí afora. E olha que manada num supermercado é bárbaro, né? Eu estava no Carrefour há muitos anos, era véspera de Natal, assim, antevéspera de Natal, e eles estavam com uma promoção de peru. Aí o cara lá do microfone, lá da rádio interna do Carrefour, avisou que ia ter uma promoção, mas eu nunca presto atenção naquilo, porque eu não vou comprar mesmo. A gente escuta, sabe, que está sendo dito alguma coisa. Começou a passar gente por mim, assim, todo mundo voando para aquele lugar, assim, para aquele mesmo lugar, e daí eu fui atrás para ver o que era. Era o tal do peru. As pessoas quase se espancaram por causa do peru. Chegando o peru. Aí dá vontade de perguntar quem passa por ti, mas o que há com o teu peru? Mas sabe o que é tu ver a maná? Isso aí é um negócio de manada mesmo, uma coisa impressionante, né? Manada, o consumo gera, a promoção, agora tu falou tudo. Tem promoções que geram manadas, assim, que fica aquela fila gigantesca para pegar um produto com aquele preço maravilhoso, né? E a manada, então, passa pelos outros produtos e aí o consumo aumenta muito, porque um produto, outros tantos, né? Realmente. Agora, aqui nós temos uma situação bem diferente. Vocês estão falando de consumo. Eu quero falar sobre um assunto que também passa por uma questão de procura e oferta. KKKKK. Eu estou em casa depois de muito tempo, desde 90 dias... Não, pera um pouquinho. Estou em casa há algum tempo. Nós estamos obedecendo e ficando em casa. Comecei a fazer o meu trabalho, não vou dizer no que eu trabalho, kkkk, tiro gente da cadeia. Comecei a fazer meu trabalho em casa, fechei o escritório. Estou mais tempo com a minha mulher, mas adivinha, antigamente nós tínhamos sexo uma vez por semana, agora não tem mais nada, acabou. Quando terminar a pandemia, ou arranjo uma amante, porque agora está difícil, não falo com ninguém, mas o cara é muito engraçado, ou então tenho que alugar um escritório. Nós precisamos ficar longe um do outro durante algum tempo para ter necessidades. Doutor Maia, se não tiver distância, não tem sexo? Viramos irmãozinhos? Pois isso aí é uma coisa assim que tem que ser investigada pessoalmente, quer dizer, o estar junto pode levar a isso, e aí entra aquela coisa que a gente já falou, né, Beatriz, que os casamentos, quando passam de 3, 4, 10, 20 anos, realmente na linha afetiva a tendência é uma diminuição da sexualidade como algo assim vinculado àquela zona de paixão, onde
a tesão era muito grande, transava 2, 3 vezes por dia, várias vezes por semana, essas relações afetivas, de certa forma, com o tempo, vão diminuindo a libido. E ele está colocando uma coisa assim, que eu estando muito junto dela, não sei quantos anos ele está casado. Não fala aqui. Aí, não fala. Isso também tem um efeito muito grande. E aí a hipótese é assim, se eu fico mais longe, eu tenho mais distância, hipoteticamente a minha necessidade dela aumenta. Então ele traz uma informação assim limitada que a gente só pode dar uma ideia meio limitada em torno. Casamentos longos geralmente trazem pouco libido. Casamentos recentes, muita libido, e tem a linha da paixão. E aí outra coisa muito importante, que são os investimentos pessoais ligados à economia, às propriedades da família, que fazem vínculos muito mais fortes e que eles compensam a falta desse vínculo mais íntimo com a pessoa que eu vivo, né? Mas que são também de fixar na família e se manter. Mas nele parece que está aumentando essa possibilidade. Assim, eu preciso exercitar o meu desejo, e se não for possível com ela, eu vou ter que procurar uma pessoa. Um caso especificamente particular que a gente tem que, para sanar essa coisa, examinar em detalhe o caso em si, né? Agora, a proximidade 20 horas por dia juntos é meio complicado, né? Ficar com tesão o tempo todo. Isso não existe. Mas olha bem, se tu é namorada, 24 horas por dia, às vezes é pouco, né? Pois é, depois de agora, 30 quando a paixão, depois de 30 anos. E quando eu estou há 30 anos com uma pessoa, quer dizer, as idiosincrasias, as coisas pessoais de cada um que incomodam, pode incomodar muito mais, né? Então, as críticas, exigências, pedidos e uma série de coisas altamente pessoais do casal podem criar problemas sérios e grandes dificuldades de relacionamento. E outros, ao contrário, puxa, como tá bom ficar perto de ti, agora a gente não faz mais nada, mas vamos dormir de conchinha, ai, como eu gosto de ti, tu tá sempre comigo, quer dizer, tem casais que poderão dizer exatamente isso que eu estou falando. Sim. Então vai depender muito da relação de cada um, né? Tudo na vida é assim, né? Nós somos extremamente, assim, absolutamente singulares, né? É essa singularidade que tem que ser levada em conta. Por isso que eu digo, numa situação como essa, eu tenho que talvez voltar mais para mim e fazer um exame mais profundo das minhas relações, tanto com o outro próximo, como comigo mesmo. E avançar e sair do pensamento caixinha, onde tudo que eu boto na minha caixa, eu não, de certa forma, eu não ouço o outro ou as situações que estão fora. Tudo fica da mesma forma e eu posso sentir, então, depressões, sensações de vazio, o que eu estou fazendo aqui, que vida de porcaria que eu vivo, críticas que são usadas negativamente e não no sentido mais criativo. O que eu posso mudar? Uhum. São 37 anos de casamento dele. Pois é, né? Quer dizer, olha, é mais um herói, né? E olha, sim, porque ele falou que era uma vez por semana, então... Olha, se em 37 anos foi uma vez por semana, ele é um dos poucos heróis, né? A gente está nessa fase de tirar esses monumentos. Vamos fazer um dele. Vamos mudar o monumento. Eu me lembro, Beatriz, de uma paciente que veio há muito tempo no consultório, né? Ela dizia assim, doutor Maia, eu tive que arranjar um trabalho fora de casa, porque eu estou casada há 35 anos e se eu facilito, meu marido quer transar comigo 2 vezes por dia. Eu não aguento mais. Eu digo, mas por que charme tem que mantém isso? Aí ela disse para mim assim, tu sabe que ele me diz, querida, tu é que nem aquela mulher da dança dos véus, tu nunca tirou o 7º véu para mim, então eu sempre busco esse último véu, e eu te desejo assim desde o início.
Olha que raridade. Pois é. Agora, isso também não pode, de repente, porque eu tenho uma história que não é muito desconhecida do pessoal que me acompanha, que é a seguinte: uma senhora que ela foi casada durante muitos anos, com 60 anos ela pediu separação. E causou uma surpresa entre todo mundo, porque... E daí, então, ela acabou contando que ele era assim, como o senhor está falando. Só que era uma coisa brutal, era uma coisa sem nenhum tipo de afeto, sem nenhum tipo de... Era simplesmente uma solução para ele, né? E ela sempre dizia... Não queria, mas ele dizia que ela era mulher dele, que era esposa dele, que ela tinha o dever e tal, e era duas vezes, que era uma loucura. Quando o filho deles ficou sabendo, o filho ficou muito triste com o pai, pelo modo, não pelo quê, mas pelo modo da coisa. Eu sei que ela se separou. Aí ele casou de novo, ele sempre dizia, tu é que é maravilhosa, não sei o que e tal. Ele separaram e ele foi viver com outra pessoa. Não levou um ano, essa pessoa pediu a separação, porque também não aguentou a estupidez dele no sentido de resolução sexual. E daí o filho parece que conseguiu que ele fosse fazer uma terapia, conversar com o médico e tal para ver, e realmente ele tinha um impulso que ele não tinha nenhum respeito pela pessoa, ele tinha que solucionar, e se tinha uma mulher disponível, era ela que ia ser, porque ela era mulher dele, e tinha que ser. Então, também pode camuflar um problema de ordem sexual, de tipo assim, quase uma tara. Porque aí aparece, vamos dizer assim, uma espécie de impulsão sexual tipo estuprador, né? Isso, era o que ela sentia. Eu quero satisfazer meu desejo porque tu é objeto do meu desejo. Mas no caso dele, o que não havia de problemático é que ele escolhia uma mulher e era com essa mulher. Então, ou ela aguentava ou ela saía fora. No caso da primeira, demorou muito tempo para sair fora. Mas ele tinha um impulso sexual poderoso que o mantinha, vamos dizer assim, limitado no sentido de fazer isso com mais ninguém a não ser com a mulher. Então, ele teve que se tratar, ou pelo menos verificar, que ele não dava importância para o parceiro, ele queria uma satisfação dele, usando a pessoa como objeto. Isso aí é um exagero, e o outro não gosta, ou não sente vontade. Essa que eu te falei antes, procurou um emprego fora para fugir disso, né? Sim, daí mas manteve o casamento. Ficava menos disponível, assim. Porque tem, assim, a mesma coisa que se passa, por exemplo, quando tem a falta de... Né? Não tem mesmo, o sujeito não tem vontade, ele está satisfeito ali com a vida dele, com a família dele, mas ele e a esposa não têm mais nenhum tipo de relação. E outra coisa que acontece muito é quando o homem chega ali pelos 60, 70 anos, ele perde a libido e não tem mais vontade. E aí a mulher pode pensar, bom, mas então tu tá tendo outra, coisa assim. Muitos problemas acontecem aí. O cara não tem nada, mas há uma desconfiança constante de que, como é que não tem nada? Deve ter alguma coisa oculta. Então, N problemas que podem acontecer ligados à sexualidade, né? Mas também não é anormal a pessoa não ter vontade de fazer sexo. Não, esses casos que eu estou falando contigo aí são pessoas que realmente chegaram nessa idade e têm uma linha afetiva com o parceiro. E a sexualidade simplesmente sumiu ou diminuiu muito e ficou o lado afetivo, onde eu gosto muito da parceria, de estar com essa pessoa, de viver com ela. Enfim, 1000 coisas que são outras que não o sexo. Sim, porque daqui a pouco também, eu acho que hoje estão, não menos, talvez menos, mas lá pelas final da década do 90, no 2000 e tal, 2010 por aí, era uma questão quase uma ditadura sexual, né? A pessoa tinha que ter um desempenho de pessoa, assim, de artista de filme pornô, né? Quer dizer... E era como se de repente a pessoa dissesse, eu quero saber alguma coisa, é uma violência aquilo. Quando na verdade não. O sexo é importante, mas também é algo a ser descoberto em dupla, né? Não tem como tu entrar e achar que tu vai solucionar.
Sempre a dupla tem que se harmonizar no desejo, da vontade de um satisfazer o outro de acordo com as particularidades do desejo do outro, né? Eu tenho desejos, o outro tem desejos, e como é que nós dois conseguimos equalizar os nossos desejos, satisfazendo a nós, a dois, sem nenhum problema? Quer dizer, isso é uma descoberta do casal, ou da vivência de sexualidade a dois, né? Aqui a pessoa diz: eu espero que vocês não riam de mim, mas a minha mulher descobriu uma maneira de me rejeitar. Quando vou procurá-la, ela diz: tu viu o que o Bolsonaro fez hoje? Ai, desculpa, mas não tem como não rir. Ela já disse: não riam de mim, né? Ela já descobriu. Quando ele chega pedindo um chamego, ela diz: tu viu o que Bolsonaro fez hoje? Mas quase assim, né, querida? Vamos transar, depois a gente fala do Bolsonaro. Fica combinado assim: primeiro a gente transa, depois tu me conta tudo do Bolsonaro. Depois tu me conta tudo. Ou então tu me conta primeiro, depois a gente então passa para a segunda parte, né? Mas que coisa, né? E agora ele está rindo aqui. Eu sabia que vocês iam rir, mas é pura verdade. Eu não consigo sentir nada depois que eu leio as coisas a respeito do Bolsonaro. Ai, desculpem. O Bolsonaro tá... Mas também vamos combinar o seguinte, né? Ninguém consegue sentir nada depois de ver as bobagens, as falcatruas, assim, os crimes cometidos pelo Bolsonaro, né? Impressionante. Essa aí ficou boa num cartaz, assim, num protesto contra o Bolsonaro. Bolsonaro fora, invadindo minha vida privada. Quero meu sexo de volta. Quero meu sexo de volta. Eu acho que esse cartaz ia ficar famoso no mundo inteiro. Abaixo o Bolsonaro e acima o sexo lá em casa. Que coisa séria, né? Perfeito. Outra coisa também que eu vi esses dias, um casal trocando uma ideia, né, a respeito, eles viajam muito, pelo menos viajavam, e obviamente agora não vão mais poder viajar. E ela comentando com as amigas dela que sem essas viagens eles não têm assunto, porque eles ficavam projetando viagem durante 6 meses, era o único assunto. E agora eles estão sem assunto, porque não podem mais viajar, não tem mais nem passar final de semana na serra, nada, então eles não falam mais. Tu vê, são formas de conseguir estar juntos. Aí tu vê que a forma deles viverem juntos eram exploradores, né? Uhum. Eu e tu explorando o mundo, a gente tem uma coisa assim muito nítida de conexão. Estamos viajando pela Austrália, pela África. Então, a vivência externa dinamiza a vivência pessoal. Vários casais, com o tempo, continuam assim. Uma das vivências mais nítidas e comum a todos é a vivência com os filhos, né? Com a família, que dá sentido à relação e o tempo todo existem situações que mantêm o vínculo. No caso deles, a viagem. Realmente. É tipo assim, como eu ia falar, é um elo de ligação. Que é muito porque a gente vai perder. É um elo de ligação. À medida que a paixão desaparece, precisamos manter elos de ligação os mais variados possíveis.
Senão a nossa vida vai ficando pobre. Que coisa, né? Mas principalmente quando tem que ter um elo e uma ligação tudo junto. O ideal seria isso. A Vera Lúcia está dizendo... O que ela está dizendo aqui? Que tem uma flor junto. Impossível ser feliz, kkk. Bolsonaro na relação é broxante. Cadê a minha libido? Não dá. Não dá. Ah, Maria Lúcia não. Aqui não é a Maria Lúcia. A Lúcia dos Santos está nos mandando uma mensagem de voz. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Aqui em casa diminuiu o sexo. Em todos os casais, né? Diminui com o tempo, né? Eu já tenho alguns anos de casada. Minha filha já está com 20 anos, né? E eu conheci meu esposo aos 36 anos e já ficamos namorando. Em seguida já fomos morar junto e depois casamos. Então já tem aí uns anos de casamento. Mas eu acho que agora, nesse tempo de Covid, assim, por a gente estar em casa e fazendo as coisas os dois juntos, ele me ajuda a limpar os banheiros e a gente faz as coisas de casa, eu acho que a qualidade melhorou, a qualidade do sexo melhorou e o carinho, sabe, assim, eu sinto, assim, um afeto melhor por ele, assim, depois de toda aquela problemática que a gente passou pelo casamento. Eu acho que isso também ajudou bastante, sabe, a compreensão um do outro. Então eu acho que isso é bem importante, tá? Um abraço, doutor Maia. Hoje não tem sol, não posso ir na praça, e mesmo que tivesse não poderia ir, né? Um abraço, Beatriz, e hoje, se não me engano, o Olívio tá de aniversário. Um abraço para vocês aí, programa maravilhoso, tô dando gaitada com vocês. Tá bom, um abraço. Bem... Não, tu viu, Beatriz? Ela está mostrando bem como é que a gente lida bem com os afetos que estão ficando mais distantes da sexualidade, né? Sim. Eu acho que esse é um casal que é capaz de ir junto até a velhice, né? Juntos, né? Porque o lado afetivo para ser o mais importante e o valor da ligação, então, é muito mais afetivo do que propriamente erótico. E é verdade, hoje o Olívio está fazendo aniversário, está fazendo 79 anos. E outra coisa agora, que eu me lembrei assim, que nesse caso último que nós vimos aí, quem sabe ele pode dizer assim, mas querida, tu tá tendo algum tipo de atração pelo Bolsonaro? É, pois é, na hora H falando Bolsonaro, daí não, né? Será que tu não tá te dando conta que atrás dessa brabeza com o Bolsonaro existe uma certa... Um desejo? Agora o senhor me fez... pegar ela por aí. Uhum. Agora o senhor me fez pensar numa coisa, né? Se tu começa a falar demais numa pessoa e a pessoa fica meio... Porque tem pessoas que são obsessivas assim, né? Por exemplo, tem gente que tu tá falando sobre um assunto que não tem nada a ver, daqui a pouco ela te olha e diz, mas e o Lula, hein? Aí tu olha para ela e diz, não, só um pouquinho, do que tu tá falando? Meu assunto é outro aqui. Mas o Lula e o PT... E as pessoas têm uma fixação, assim, não sabem construir um diálogo sem criticar o Lula. Só voltando aqui, sim. Só voltando, o Olívio Dutra está fazendo aniversário hoje. Que idade? 79 anos. Tô vendo. Com aquela cara de um guri de 18, como diz o Lula, né? Mas E sabe quem está fazendo aniversário hoje também? É o consorte lá, o príncipe consorte da rainha da Inglaterra. Está fazendo 98 anos. 98? 98 anos. Deixa eu só conferir aqui. Mas é o príncipe... Philip, né? Philip. Está fazendo... 98 anos. Só deixa eu confirmar aqui para saber se eu não estou... Sim? E a rainha tem quanto? 95? Putz, grilo. Ele nasceu no dia 10 de junho de 1921. 99 anos. 99 anos. É empalhado, né? Sabe? Porque ele está, inclusive... Ele está lá está num castelo se protegendo do coronavírus, né? Mas
Ele é Ela, a rainha da Inglaterra. Assim, Oi? ele está muito bem de saúde, a gente vê Sim. ele caminhando, né? Sem Também, problemas, sim, sim. Dizem que eles são... Como é que é o nome que o pessoal fala? Que eles são... assim, feitos... São reptilianos, né? Reptilianos. Reptiliano também tem isso, né? A rainha da Inglaterra, não, ela é mais jovem do que ele. 94 anos ela tem. O que é isso? 94, eu acho. 99 anos. Ele está fazendo hoje 99 anos. Pô, minha mãe está fazendo 90. Nem vou dizer quanto eu estou fazendo, né? Vou ficar bem quieta. Mas 99 anos e ela tem 94. Ela fez em abril agora, 94 anos. E ele faz hoje 99 anos e o Olívio 79 anos. Ano que vem o Olívio está fazendo 80, hein? E se tu quiser encontrar o Olívio, é só tu ficar parada numa parada de ônibus, onde ele vem de ônibus, né? No centro. No centro de Porto Alegre. Ele pega na Cis Brasil, ao lado do Bourbon. Olha, já até entreguei. Ele mora no mesmo edifício, ao lado do Bourbon. Na Cis Brasil. Ali ele pega ônibus e lotação. Cansei de ver ele ali. Sempre com uma sacolinha, compra alguma coisa, vai lá pro centro, vai no mercado público, dá uma banda por lá. Esse é o... Tem críticos do Olívio aí, Beatriz, que dizem, mas por que o Olívio não gasta o dinheiro que roubou? Que ele deve ter feito algum... Disso? Tem, né? Deve ter. Tem gente que diz isso, tia. Que loucura, né? Isso é fixação, né? Aí é uma obsessão, Uma né? obsessão. Eu preciso achar algo. É aquela história, vou tomar café hoje, mas o Olívio, hein? O Olívio é ladrão, quer dizer. Exatamente. Tu não soube nada do Olívio negativo. Isso acontece muito com artistas, né? A pessoa fica obsessiva com artista. Nós temos aqui uma fala da nossa amiga Vera, vamos ouvi-la. Oi de novo, Vera. Oi, Via. Oi, doutor Maia. Eu me lembrei de uma período da minha vida, não agora dessa pandemia, mas antes, lá por 2015, 2016, que não sei se eu conversei já sobre isso, mas meu marido adorava a nossa casa da praia. Ele sempre queria ir embora para lá, morar lá, e eu nunca quis, né? Eu achava, eu sou muito urbana, não vou me dar muito bem lá. Bom, resumo da história é que a gente não tinha nada que prendesse, nós fomos morar lá. Ficamos, eu acho que 1 ano e 8 meses, por aí, 1 ano e 9 meses morando lá. E sabe que aí fomos só nós dois. Acho que foi a única época, antes da gente ter as nossas filhas, que a gente, claro, ficou só nós, a gente era bem novo e tudo, mas depois, passados todos esses anos, foi a primeira vez que a gente ficou só nós dois, juntos, na praia, na casa da praia. E os nossos cachorros, né? E ele sempre gostou de animais, eu também. A nossa vida foi muito boa, muito boa. Nossa, eu fiz horta, ele mexia na casa, arrumava isso, arrumava aquilo, ele foi tão feliz lá e a gente se deu tão bem lá, a gente nem brigava de vez em quando, né? Mas nós íamos fazer 42 anos de casado, ele faleceu 2 meses antes, mas foi a melhor época nossa juntos. Foi a nossa melhor época juntos, só nós dois lá na praia. Beijos. Uma relação que nunca mais vai encontrar igual, né? É para sempre. Pois é, tu vê, esses são relacionamentos onde o companheirismo, o afeto, que passa da linha da paixão para o amor ligado à afetividade, ao companheirismo, a uma série de coisas feitas juntos, que são valorizadas, que são vividas o tempo todo, tanto no aqui e agora como dança, é que mantém a relação até a morte. É fantástico isso, né? Que bom que alguém tem essa chance
de viver uma situação, né, um relacionamento como esse, que é o sonho de todo mundo. Tem até aquela história da outra metade da laranja, né, que a pessoa passa a vida inteira procurando, alguns têm o privilégio de conhecer, outros não. Isso de falar assim com 50 anos de casado, que eu com a minha alma gêmea, encontrei a minha alma gêmea, né? Aliás, a história da alma gêmea, de como é que surgiu e tal, um dia desse eu vou pedir para o pessoal, para as nossas amigas ali do Horizontes, contar esse assunto, encontrar alguém para conversar sobre essa mítica, né, da alma gêmea, tão bacana, né? Agora, a Lúcia... Tu estudando mitos, tu tem, assim, uma coisa muito interessante ligada a essa mitologia, né, que é muito valorizada, né? Por isso que estudar mitos é uma das coisas interessantíssimas. Né? Lindo, 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 lindo. Eu nunca fiz isso, nem assim de leitura. Muito, muito de passagem, assim. Então a gente sabe um pouquinho, sabe quando sabe um pouquinho, mas não sei muito, não. Eu sei que todas essas histórias mitológicas, elas são profundas, lindas, e um assunto bem interessante de colocar numa pauta, né? E no Horizontes eu acho que dá para fazer direitinho, assim, colocar a mitologia e trazer esses mitos, são histórias muito bonitas. Não, tu sabe que tem o Joseph Campbell, O Poder do Mito, inclusive tem vídeos, mas tem o livro dele que fala de todos os mitos que existem no mundo e faz uma coisa comparativa, né? Muito Olha interessante. Aí, como é que é o nome do cara? Joseph Campbell. Não tem nada a ver com aquela coisa de comida, Campbell. Não. O Poder do Mito. É que eu já tô com Ele fome. morreu em 80 e 90, ali mais ou menos perto da década de 90. Mas é muito famoso o Campbell. Isso, está aqui. O Poder do Mito é fruto de uma série de conversas mantidas entre Joseph Campbell e o jornalista Bill Moyers, numa combinação de sabedoria exatamente. E humor. O casamento, os nascimentos... O vídeo é fantástico, sabe? Os vídeos, dão os 2 vídeos com... cada série ali tem 3 ou 4 histórias grandes, eu acho quase 1 hora em cada disco, né? Uhum. Todo o estudo dele sobre mitos. Beleza. Bom, aqui o que é que eu tenho? Ah, sim, a Lúcia dos Santos diz: o pior de tudo é você estar fazendo sexo e passar o homem vendendo ovo a R$10. Aí não tem como. Passa o cara, né, da van, ovos, 30 ovos a R$10, 30 ovos, R$10, R$10. E ela diz assim pro marido: olha aqui, ó, e tem o dia inteiro, mas ovo a R$10 é uma raridade. Desculpa, mas eu vou comprar. Eu vou comprar. Aguarde, querido. Ah, Lúcia, que coisa. 30 ovos a R$10. E ainda de galinha caipira. Larguei tudo. Meu Deus do céu. Bom, tem uma coisa urgente aqui. A Maria Helena está me mandando. Nossa, olha só a notícia, excelente. O bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba, o mais longo da história da humanidade, chegará definitivamente ao seu fim. China elegeu Cuba, na América Latina, como o país no qual fará fortes investimentos. Isso graças ao seu elevado nível geral de educação, que favorece a absorção de novas tecnologias. Olha só, hein? China vai botar peso de muitos milhões, bilhões de dólares ali. Yuan, né? Yuan. Mas é dólar, né? Que tem quantidades fantásticas, né? E tem. E parece que o Donald Trump não ganha eleição, hein? Eu acho que ele vai perder para o outro, aquele vice, né? Isso. Obama. O Biden.
Biden está 10% na frente dele. Mas ele vai fazer de tudo para reverter. Eu tenho medo que ele faça uma guerra. O senhor se lembra da Margaret Thatcher aqui nas Malvinas? Sim, me lembro. A famosa Guerra das Malvinas. Isso, a Margaret Thatcher fez aquela guerra para se reeleger. E se reelegeu. Deixa eu ver. Porque era Então, muito... Por isso que eu digo que o Trump deve ter, assim, meio malucas, mas... Eu tenho medo da Venezuela. A Venezuela eu tenho medo, e aí eu temo mais ainda pelos pracinhas brasileiros, porque se eles acharem que lá na Venezuela faz inverno do hemisfério norte, vai ficar meio esquisito. Mas eu acho difícil ele mexer com a Venezuela, porque tem os russos e os chineses também apoiando, né? Sim. É que o peso, os Estados Unidos hoje estão muito... Eles nunca vão estar fragilizados porque eles têm um número fantástico de bombas atômicas. Então, eles continuam sendo muito temidos, né? Mas por causa da situação interna dele, ele está bem mais frágil, né? Esse equilíbrio, vamos dizer, armas atômicas, hoje eu acho que é meio... Não pesa tanto. Está muito equilibrado. Quase não se pensa em guerra, é mais econômica mesmo, né, Beatriz? Outro assunto aqui também, que o pessoal está me tirando fora, nós estamos falando muito de sexo. E eu sempre... Bolso. Não, mas, doutor Maia, há muitos anos eu digo a mesma coisa. Sexo é o seguinte, ou tu vai fazer, ou tu estás fazendo, ou tu já fez. Ninguém foge dessas três condições. Né? Sim, isso aí é uma coisa que depende muito do desejo mantido, vamos dizer, durante um tempo grande, ou não mantido, e aí então tá com essas três colocações que tu falou, né? Então não tem que não falar sobre sexo. Você não precisa ir levar para o lado deteriorado, sabe? Para o lado negativo, que pode, né? Mas por que o que nos une na realidade em parcerias? É a libido, a vontade erótica de estar com o outro. Principalmente a sexual desde o início. Depois que ela começa a perder força, aí as ligações afetivas. Isso que dão sentido, a parceria, a família, o status, a profissão, o estar junto, né? Quer dizer, esse é um crescimento dentro de um contexto que, no início, sempre uma atração mais ligada à sexualidade, né? Uhum. Agora, esse medo de falar sobre sexo, isso eu acho uma coisa tão canhota, sabe? Porque todo mundo tem sexo. Então, por que a gente não pode falar? Eu me assusto um pouco quando a pessoa diz isso, porque aqui tem uma pessoa até próxima. Vocês estão falando, tem tantos assuntos aí, o Bolsonaro... Eu agora não vou poder falar Bolsonaro. O Bolsonaro no meio do caminho e vocês falando de sexo. Eu acho que... Sei lá, eu considero falar de sexo tão normal quanto falar sobre qualquer outro assunto. Mas é lógico, porque o sexo é por que nós estamos nesse mundo. Nós todos viemos de uma relação sexual. Eu não teria nascido se não houvesse uma relação sexual. Mas como a religião é que fez isso com o sexo, né? A religião católica teve uma carga muito grande no proibir o sexo. Porque na linha mais dessa vivência, a sexualidade é a serpente, é a coisa errada. Se tu casa, e é um casamento para toda a vida, tu deve ter sexo sem desejo, apenas para procriar. Quer dizer, ela abre um campo em que procriar é o mais importante, manter a humanidade viva, e, portanto, tem que procriar. Mas não pode ter prazer. A luxúria é um pecado mortal. E hoje em dia a luxúria é quase uma virtude, a capacidade de eu ter prazer no contato físico, sexual com a outra pessoa. Quando eu tenho muita dificuldade de falar sobre isso, ou
que se toca nisso, eu me aproximo dessa ideia assim mais repressiva, trancada, de que o sexo não é uma coisa virtuosa. Então nós temos que cuidar isso, ver o quanto eu vivo, vamos dizer assim, meio com a sexualidade, né? Porque ela é a base de tudo, todas as relações basicamente estão ligadas ao desejo. Eu posso dizer que até o desejo do dinheiro, de ter coisa, tem uma linha erotizada, quer dizer, eu tenho prazer em viver aquilo, que vem dessa base inicial sexual. E é isso que te dá um impulso. A gente tem o Kundalini, por exemplo, naquela leitura mais assim oriental, né? O impulso da Kundalini é que te leva para fazer praticamente todas as grandes descobertas, porque quando tu faz alguma coisa muito prazerosa, existe esse lance erótico, né? Mesmo que a pessoa não esteja usando os órgãos sexuais. Exatamente. Olha, tem gente sugerindo para a Lúcia não esquecer de botar a roupa quando sair correndo para comprar o ovo. Lúcia, é tão raro esses 30 ovos por R$10 que eu... R$10. 30 ovos por R$10. Desculpe a minha nudez, mas R$10 eu saio correndo. 30 ovos por R$10. Não, mas eu sempre tenho, quando a minha história toda sempre passou por isso, eu vou falar, se a gente coloca sexo, logo em seguida vem alguém, porque tem tantos outros assuntos para falar e a senhora fica falando de sexo. Mas é uma vez a cada 6 meses, nem é uma vez por semana, né? Poderia ser como o nosso amigo ali, uma vez por semana. Aquela senhora que reclamou do Bolsonaro foi expulsa pelos bolsonaristas que estavam ali. Eles depois expulsaram a mulher, eu estou vendo agora aqui. Mas é claro, imagina, ela está ali no meio deles, no cercadinho. Eles deviam estar se sentindo especiais. Estou no cercadinho do mestre. E de repente ela reclama dele. Bem aqui ofendo o mestre. Mas credo, eu acho que até deve ficar satisfeito porque não apanhou, né? Não, podia ter sido agredida, né? Sexo é tabu, que doideira, né? Sexo sempre foi tabu. E a religião sempre teve uma característica muito forte em relação a isso, né? Porque nessa colocação de que o sexo só deve ser usado para procriação e não para o prazer, é uma característica que é muito clara em radicalismos religiosos. Hoje, por exemplo, nessas linhas mais radicais, não é preconizado que o sexo só exista depois do casamento? Sim, a Damares agora vai lançar uma campanha para sexo só depois do casamento, e o casal que vai se casar tem que esperar para depois de assinar o papel. Antes não. Isso é uma coisa assim que qualquer tipo de vivência sexual antes do casamento é considerado perversão, né? Mas assim, agora olhando do ponto de vista real aqui, assim, se colocar isso numa dessas sociedades, assim, naquele extrato da sociedade, onde eles agora até já têm escolinhas para princesa e escolinhas para príncipes, onde eles colocam os filhos, os pais de classe média alta colocam os filhos, é até possível que isso fique uma coisa. Agora, o senhor imagina quantas milhões de meninas casam virgens no mundo inteiro? Aí passa a ideia de que todas as meninas têm muito sexo antes de casar e que muitas, inclusive, nem casam. Quando nada disso é verdadeiro, é tudo tão singular, é tão pessoal, mas eles querem passar a ideia de que é tudo assim. Agora é isso que se faz. As pessoas de classe média baixa, todas as meninas têm vários namorados, e não é verdade isso. Algumas têm, é verdade, mas muitas não têm.
Não, e hoje, pela internet, os conhecimentos são muito mais facilitados em relação a sexo, e sempre foi um tabu dos pais com os filhos falar sobre a sexualidade. A sexualidade dos filhos sempre foi aprendida fora da casa. Nunca houve relacionamentos de falar coisas sexuais com os filhos. Tudo é aprendido, vamos dizer, fora de casa. De casa. Com os colegas, com os mais velhos, e agora com a internet, né? E até as possibilidades de relacionamento sexual estão sendo muito avançadas através da capacidade de tu relacionar através da internet sexualmente, né? Eu só queria deixar registrado aqui a minha indignação com o Ricardo Coelho, que ontem deixou uma receita de fazer feijão em 6 minutos no programa Horizontes. E eu acho que foi uma fake news. É mesmo? Eu quero deixar 6 minutos. Não dá, doutor Maia. Olha que eu já aguentei, sabe, caô. Mas essa, fazer feijão em 6 minutos e ainda com linguicinha, com tudo misturado, só pode ser mentira, né? Isso é fake news. Mas ele tem uma panela, então, especial de altíssima eu não capacidade. sei que panela é essa. Eu só sei que eu quero deixar registrado aqui que eu considerei fake news. Mas ele colocou como verdade, né? Sim, as nossas amigas que o senhor conhece, todas elas, então faz assim e tal. Mas o que é isso? Fazer feijão em 6 minutos? Muito chato. Foi bom tu me falar agora, eu termino às 12 o programa e às 12h15 eu estou comendo feijão. Então, não, mas eu quero que ele se explique, eu quero que ele venha aqui em casa fazer esse feijão. Eu tenho que assistir alguém fazendo esse feijão, porque para mim é fake news, e aqui não entra fake news. É proibido. Não, eu acho que tem que provar isso na prática. Sim, olha aqui, já tem gente, meu Deus do céu, socorro, já fiz e dá certo. Doutor Maia, isso vai ser um momento único na história da humanidade, fazer feijão em 6 minutos. Vamos diminuir a fome no mundo, Beatriz. Isso não, e eu que já tentei fazer feijoada com amendoim, vou ter que... É panela de pressão. Sim, mas mesmo panela de pressão, na minha experiência como chefe de cozinha, tu não consegue fazer um feijão em 6 minutos. Nem com panela de pressão. Isso é um segredo aí que está sendo revelado. Será alienígena? Eu acho que tem alguma coisa com alienígena, né? Que loucura, né? Mas olha, já tem gente aqui me dizendo que fez e dá certo. Olha, viu? Tem provas, então. Nossa, já tem gente defendendo... Já tem gente defendendo aqui o Ricardo, mas tem que deixar o feijão de molho 3 dias. Não. É só deixar o feijão... bom, olha só, o feijão tem que ser novo. Vai saber quando tu compra no supermercado. Deixar de molho de um dia para o outro. Aí tu bota na pressão com cebola, alho e tempero que tu quiser. Quando tu abrir a pressão, só põe o sal. É possível sim. Eu tô do lado do nosso amigo aí, do Ricardo, tá? Não é fake news, coisa nenhuma. E tu vai ficar de castigo porque a gente vai fazer o feijão em 6 minutos. Olha só. Mas essa eu quero ver. Eu acho muito difícil. Eu para fazer um feijão, eu levo quase meio-dia. Agora vem me falar em 6 minutos. Eu já pensei noutra corrida da Lúcia. Feijão a R$2 o quilo. Ela sai correndo novo. Mas eu quero dizer então que se não é fake news, olha, quase escorregou para fake news, né? Quase, eu acho. Por 6 minutos, puxa vida. Ele faz arroz em 1 minuto. Até me deu tosse. Mas, doutor Maia, agora eu me dei conta, o nome dele é Ricardo Coelho.
Tu pegou o bicho no pulo? Eu entendi. Para fazer arroz em 1 minuto. Identificou o nome. Muito bom. Sabe que o Moacir Scliar, ele acho que escreveu até um livro sobre isso, como a relação do nome com o teu trabalho, com as coisas que tu... Tudo a ver, hein, Beatriz? Ai, se eu tinha motivo para estar meio triste, eu quero dizer que eu ri bastante hoje com a gente aqui. É muito bom, muito bom. E é preciso isso para a gente poder passar pelo resto, né? Exatamente, Uhum. Isso aqui produz otoxina, como é que é ocitocina, né? O riso e o humor têm uma capacidade enorme de nos colocar, vamos dizer, de bem com a vida. Uhum. Então tá, no sábado a gente conversa? Conversamos. Então tá bom. Obrigado, doutor Maia. Um abraço para ti, um abraço aos ouvintes. Até sábado. Beijo. Tudo bem, até sábado. Obrigada. É isso aí, gente. Desculpem a brincadeira e tal, né? Sempre é tudo muito no sentido de passar por tudo isso. Passar por tudo isso. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. De tarde eu vou estar no Horizontes hoje. Estar lá com as amigas no Horizontes. Às 9 horas eu devo estar de volta aqui na nossa Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Agradeço a todos os amigos e as amigas, muito, muito, muito obrigada pela companhia. A qualquer momento a gente se conversa aí pelas redes sociais, não é? Às 15 horas a gente se encontra ali no Horizontes, e que Deus nos ajude. Vamos orar bastante e agradecer a Deus por estarmos vivos aqui. Não esqueça que Ele está no comando do universo, mas cada um de nós tem o seu controle remoto da sua própria vida para decidir o que faz, o que não faz, né? Beijão para todos.